Como eu posso obter favor de Deus? Como eu posso ver a luz do Senhor brilhar sobre mim? Em Isaías 58, 13 e 14 diz o seguinte: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, dentro desse primeiro texto de Isaías 58, 13, o que me chama a atenção, se você não cuidar dos seus próprios interesses, se chamares ao sábado deleitoso, quando você esquece os seus problemas e coloca Deus em primeiro lugar, você já começa a chamar a atenção de Deus. Deus começa a olhar para você. Ei, esse daí tá me buscando. Ele não quer fazer a vontade dele. Ele não tá correndo atrás dos interesses dele. Mas ele largou tudo. E ele tá me buscando. Se chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos. Então, quando você não cuida dos seus interesses, quando você não segue os teus caminhos, os seus próprios caminhos, não fazendo a sua vontade, você chama a atenção de Deus. Eu sei que não é fácil. Muitas das vezes a gente já acorda já pensando em tantas resoluções do dia a dia para estar resolvendo. E muitas das vezes a gente até esquece de se ajoelhar e agradecer a Deus pelo dia. E como é importante você colocar o Senhor em primeiro lugar. Esquecer dos problemas. Eu sei que não é fácil. Principalmente você, mulher, que tem filhos, que trabalha e muitas das vezes se sente sozinha. Mas creia e saiba que Deus nunca te deixou e Ele nunca te deixará. Mas Ele está nesse momento em silêncio, aguardando você buscá-lo. Maria, ela deixou tudo e correu para ficar aos pés de Jesus. E ela escolheu a boa parte. Enquanto Marta estava desesperada. Eu preciso concluir aqui o almoço. Eu preciso varrer a casa. Eu preciso levar as crianças para o colégio. Eu era uma Marta. Eu queria resolver tudo. Até entrar em depressão. E quando eu vi que não tinha mais caminho, eu desisti. Desisti de me preocupar. E iniciei uma busca incessante pelo meu amado. Fiz como Marta, larguei tudo e fui buscar o meu amado. E encontrei a fonte da vida. E me remete também quando Jesus estava no poço. Ele aguardou a mulher samaritana. E a mulher samaritana, ela só saía no horário que era favorável para ela, porque ela não iria encontrar com outras mulheres. E esse horário era o horário de meio-dia. É aquele horário que o sol está queimando. É esse horário que ela ia pegar água no poço, porque ela não ia encontrar com ninguém, porque ninguém iria acusá-la.
E Jesus ficou ali sentado. Pediu para os discípulos comprarem comida, comprarem pão. E os discípulos não entenderam o porquê. Mas o Senhor Jesus queria ter um encontro com a mulher samaritana. E quando a mulher samaritana recebeu do Senhor, quando ela conheceu o Senhor, quando ela recebeu da água da vida, ela foi liberta. Água da vida. Quem experimenta da água da vida é liberto na hora. E essa mulher, ela saiu correndo. Ela foi fazer o quê? Falar de Jesus. Ei! Venham experimentar da água da vida. Eu encontrei a água da vida. Então, a gente só fala, mas quando a gente sente, é totalmente diferente, é extraordinário. E me remete também a Jó. Jó sabia teoria. Jó sabia lei. Mas quando Jó conheceu Deus de fato, quando Jó conheceu de Deus de fato, de verdade, foi quando ele perdeu tudo. E aí ele fala e conclui. Antes eu só ouvia falar. Antes eu só lia, eu só ouvia falar. Mas hoje eu vejo com os meus próprios olhos o meu amado Jesus, o meu amado Deus, né? Ou seja, quando Jó perdeu tudo, quando ele não tinha mais nada, não tinha para onde correr, ele conheceu a ação de Deus na vida dele. E ele disse, hoje eu vejo de fato que o Senhor é Deus. Porque hoje eu sinto Deus, hoje eu vejo Deus. Como é bom ter um encontro com Deus. Como é bom ter um encontro com Cristo. É extraordinário. É extraordinário. Tenha um encontro com Cristo. Largue tudo. Busque Ele primeiro. Que você encontra a água da vida. Essa água que sacia. Traz plenitude para a sua vida. Então te deleitarás no Senhor. Então, quando você deixa de fazer a sua própria vontade e nem fala palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor disse. Então, se você não cuida dos seus próprios interesses, se você não faz a sua própria vontade, você encontra deleito no Senhor. Então, é ao contrário. É fazer ao contrário. Você começa a ir pela contramão do mundo. Você deixa tudo e começa a buscar aquele que te fez. E como eu posso romper a luz do Senhor sobre mim? Como eu posso? Como eu posso sentir a luz do Senhor? Como eu posso ver a luz do Senhor? Isaías 58:10 fala assim: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma ao aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Então eu preciso ajudar o meu próximo. Eu preciso
cuidar do meu próximo. Isso é amor. E o que vai acontecer? A tua luz nascerá das trevas. Então, em meio às suas trevas, nascerá, romperá a luz. Em um simples ato de ajuda diária, de cuidado. Então, Deus se revela em coisas pequenas do dia a dia. Quando você se anula para ajudar alguém, para você dar uma palavra de ajuda, mesmo quando você está precisando talvez de uma palavra, mas você se esquece de si e vai e dá uma palavra. Então, esses atos tão pequenos no dia a dia que chamam a atenção de Deus. Não são os atos grandes, não, meu amigo. São nos atos pequenos do dia a dia que a gente vê Deus agindo. Quando você repartir o teu pão com o faminto. Quando você recolher na sua casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas o teu semelhante do seu semelhante. É ter a sensibilidade, é ter esse amor pelo próximo. Quando eu falo próximo, pode ser qualquer um. Pode ser o seu vizinho, pode ser o seu primo, pode até ser o seu inimigo. Ah, quando você abençoa o seu inimigo, quando você ajuda, é aí que rompe. A luz se rompe. É extraordinário. É ir pela contramão do mundo. É fazer ao contrário. Você quer encontrar Deus? Faça ao contrário. Faça tudo ao contrário. E a sua luz vai se romper. Então, romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, olha que coisa tremenda. São coisas pequenas, atitudes pequenas, mas que têm muito valor. Muito valor. Vamos se apegar às coisas pequenas do dia a dia? Vamos? Então, clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Olha que privilégio você gritar por socorro e Deus dizer para você: eis-me aqui. É algo maravilhoso, é extraordinário. Isso porque eu mudei as minhas atitudes. Eu deixei de ver os meus interesses e coloquei os interesses de outras pessoas e comecei a ajudar essas pessoas. E aí você começa a morrer para si mesmo. Quando você começa a amar o próximo, você morre para si mesmo. E você está amando a Deus. E nesses pequenos detalhes que você começa a ver a sua cura brotar. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, o falar injurioso. É simples. Você quer ver a sua vida mudar? Quer romper a luz do Senhor sobre ti? Quer obter a favor de Deus? Ajude seu próximo. Ame seu próximo. Deixe os seus afazeres, coisas materiais do dia a dia que nós nos preocupamos, e começa a buscar a Deus. Busque agradar a Deus. Quando você busca agradar a Deus, Deus satisfaz o desejo do seu coração. Deus te agrada também. É tudo uma troca. Deus só dá para aquele que busca. Deus só dá para aquele que busca.
Deus se revela nos mínimos detalhes. Então vamos prestar atenção. O agir de Deus é ao contrário do sistema. O agir de Deus é ao contrário do mundo. Quando você não cuida dos seus próprios interesses, se você chamar deleitoso sábado, para nossos dias de hoje, é o prazer de estar na presença do Altíssimo nos seus átrios. Ah, como é deleitoso estar na presença de Deus. Só Ele é digno de honra. E quando tu honrares a Ele, não seguindo os teus caminhos. Então eu honro a Deus quando eu não sigo os meus caminhos. Quando eu não faço a minha vontade. Eu honro a Deus, eu chamo a atenção de Deus para mim. Então leia, tenha a oportunidade, leia Isaías 58, 13, 14 profundamente. Pegue esses versículos aqui, chave. Cuidar. Quando você não cuida dos seus próprios interesses, olha que interessante. E quando você não segue os seus caminhos. Cuidar e seguir. Quando você larga tudo, deixa de fazer a sua vontade, de seguir os seus caminhos. E começa a fazer, a seguir o caminho de Deus. Algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Deus começa a olhar para você. Você chama a atenção de Deus. Quando você ajuda o necessitado. Quando você cuida do seu próximo, do seu vizinho, do seu amigo, de um parente que está doente. Quando você deixa de se preocupar com você para se preocupar com o outro. Você está chamando a atenção de Deus. Nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes do dia a dia, você chama a atenção de Deus. E o mais bonito aqui é quando você clamar por socorro. Ele vai dizer, eis-me aqui. Porque ele vai lembrar do que você já fez. Pelo seu próximo. Pelo seu irmão. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Irmãos, eu já não tenho palavras para expressar como a palavra de Deus, ela vibra. A palavra de Deus é um som. Ela vibra. Tanto no ato de falar, como no ato de sentir. Quando Deus disse, haja luz, Ele usou o som da vibração. A palavra tem um som de cura, de libertação. Quando você lê e quando você fala, você está sendo curada, liberta e transformada. Aliás, todos os fenômenos físicos é através da vibração, do eletromagnetismo das vibrações. É por isso que Deus usou a palavra. Ele podia ter usado o pensamento para criar, mas ele usou a palavra. Essa palavra vibrou e houve luz. A energia é o próprio Deus. A palavra é o próprio Deus. Então, use a sua palavra. Leia a palavra e use essa palavra para você dar forma física, material na sua vida, por meio da palavra. Você através da palavra.
ver o milagre acontecer. Porque tudo é um fenômeno. Tudo é eletromagnetismo. Então, a palavra tem poder, a palavra vibra. Então, Deus está na palavra, Deus é a palavra. Deus é a vibração, Deus é eletromagnetismo, Deus é a física. E tudo é transformado através da palavra. Então, use essa palavra ao seu benefício. E use o que está aqui na palavra para criar a sua realidade. Então, esmiçue, leia a palavra e profira a palavra. E aí você vai ver o extraordinário acontecer através da palavra. O físico se transforma, o milagre se transforma em físico através da palavra.